Oi, Janaína, boa noite, tudo bem? Estou só esperando todo mundo começar a entrar e ver o link aí. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre constelação sistêmica, constelação familiar. Se quiser saber um pouquinho a respeito, vamos chegando, vamos esperar todo mundo entrar que a gente vai falar a respeito disso, tá bom? Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui essa luz aqui. Esperar o Cássio entrar, que é o convidado hoje, para que a gente possa conversar um pouquinho e falar. Seja bem-vinda. Não sei se você conhece constelação sistêmica, se você conhece a constelação familiar, mas mais ou menos. Ah, o Cássio entrou. Deixa eu chamar ele. Aí. Ah, oi, prima, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Estou chamando o Cássio para entrar. O convidado de hoje que vai falar bastante sobre constelação sistêmica, constelação familiar, deve estar entrando. Vamos ver. Boa noite, Cássio. Tudo bem? Oi, Felipe, como que você tá? Tá me Tudo. ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Como é que tá? Maravilha. Excelente. Boa noite, pessoal que está chegando. Vamos esperar um pouquinho o Paula pessoal. Volpe. Vamos entrar um pouquinho, esperar um pouquinho o pessoal chegar para a gente começar a conversar, né? Ó, o Thiago chegou. Oi, Thiago, tudo bem? Vou dar um oi para ele aqui. Tudo tranquilo aí, Cássio? Como é que tá aí em Campinas? Como é que tá tudo? Campinas tá legal, tá tudo bem. Tudo em É? ordem. Ó, o Beto Ó, chegando, que saudade dele. Turminha começando a chegar. Giane Barbosa, hein? Boa noite, Direto de Regina. Santo Antônio da Posse. Regina. Renan? Renan tá aí, Renan? Deve estar chegando, a turma toda está Legal. chegando. É isso aí. Bom, a ideia hoje é a gente. Oi, Cris, tudo bem? Boa noite. A ideia hoje é a gente conversar bastante sobre constelação sistêmica, né? Explicando, na verdade, o que que é isso, como funciona, como ela pode nos ajudar, né, Cássio? Rio Preto aí, Felipe, dá uma olhada aí. Coisa boa. É, trembão. São José do Rio Preto. Interiorzão de São Paulo, aí Renan. sim. Bom, Cássio, você quer começar a se apresentar? Quer esperar um pouquinho? Como que você acha melhor a gente fazer? Não, vamos começar. O pessoal vai entrando aí. Tá bom. Deixa eu desligar minha TV aqui, porque senão é capaz de me incomodar aqui, né? Tá bom, tá bem. Pronto, agora tá Agora tá sossegado. tranquilo. Boa noite, Tranquilo. Sandra. Bom, vamos começar. Cássio, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né, para o pessoal conhecer você, enfim. Eu sei que a Ah, turma toda do eu, seu... eu trabalho na área do desenvolvimento humano, né? Completou 30 anos agora em fevereiro, na área do comportamento, desenvolvimento humano. Comecei cedo nessa área, viu, Felipe? E Sim. na área da constelação, mais ou menos uns 18 anos, mais ou menos, que eu entrei nessa área. Na verdade, eu entrei nessa área mais como um auxílio complementar nos atendimentos que eu fazia empresarial. E hoje inverteu tudo, que eu estou trabalhando mais com pessoas, com famílias, do que na própria empresa, né? E aí eu estudei, fiz a constelação com o Bert Hellinger na Alemanha, fiz os estudos do campo morfogenético com o Rupert Sheldrake, o inglês. Enfim, tem dezenas de estudos nessa área, não para de estudar nunca. É, eu imagino a amplitude de Seu conhecimento que isso vai abrir. Modesto, manda um abraço pro meu amigo, senhor Modesto. Felipe. Abraço, senhor Modesto. Grande prazer te É isso conhecer. aí. Seja muito bem-vindo Ele à é nossa gente live. boa. Se você conhecer ele pessoalmente, você se apaixona, é demais. Ah, eu quero, a Seu partir de agora eu quero. Modesto. Bom, gente, eu conheci o Cássio, na verdade, faz pouco tempo, né, Cássio? Justamente através de uma constelação que o Cássio fez, através do meu primo, na verdade, o Daniel. E o Cássio fez uma constelação sistêmica para a minha família, né? Depois a gente até comenta o que pode ser comentado de alguma forma, né, Cássio? Do que tipo de Sim, trabalho pode ser feito, né, através dessa constelação sistêmica. Mas a gente se conheceu e a partir daí a gente começou a conversar muito, né, a ter essa aproximação. E aí surgiu essa ideia da gente fazer essa live porque
Eu sou muito encantado, sou muito fascinado por esse tema, né? Acho de fundamental importância que a gente compreenda isso, o que, que é o campo morfogenética, né, como surgiu tudo isso através do Bert Hellinger, enfim. Essa explanação um pouco mais geral a respeito do que é a constelação sistêmica, né? Como que a gente pode entender. E queria deixar aberto também para quem quiser perguntar, gente, se tiver alguma dúvida, vai entrando aí também junto com a gente e vamos conversando a A respeito disso. Paulinha. Paula, é um trabalho muito lindo, né? Eu já fiz também, tem uma aproximação, né, devagarzinho, estou chegando cada vez mais perto da constelação e desse universo, quero fazer essa formação de qualquer jeito, tenho estudado algumas coisas, mas é um universo muito bonito, sem sombra de dúvidas. Cássio, E você é quer... bom, né, Felipe? Porque precisa desmistificar essa ideia, né, de que fazer constelação é para se formar constelador. Não tem necessidade. Se você quiser, é uma decisão sua. Mas você pode usar em qualquer lugar na sua vida. Você pode usar no seu trabalho que você desenvolve, você pode usar na sua empresa, você pode usar na sua família, você pode usar na sua vida, né? Oi, Zé Coelho, tudo bom? Então, assim, a gente precisa quebrar essa ideia, assim, vou fazer constelação porque eu vou ser constelador. É uma opção, não uma necessidade real. Existem dois caminhos, você escolhe em executar o processo da constelação onde você quer, ou você escolhe o caminho de ser constelador. Fica à vontade, você entendeu? Claro. Mas a constelação, ela não está amarrada só no processo onde é um caminho terapêutico, não. Ele é um caminho de evolução no campo pessoal, no campo familiar, no campo profissional. É um processo sistêmico porque enxerga o indivíduo não fragmentado, mas o indivíduo como um ser integral, né? E é uma abordagem que, em breve período de tempo, permite enxergar raízes profundas e históricas de problemas e limitações que está dentro do sistema humano, né? E que as pessoas, às vezes, têm dificuldade sozinha de encontrar. E o que é mais importante, apresenta um caminho de solução bastante plausível, bastante rápido, né? Primeiro é bom também saber, Felipe, que eu reconheço a constelação com duas vertentes distintas, né? Tá. Uma delas é a holística e a outra é a científica. Eu já, desde o ano de 2010, por eu conhecer os cientistas que validam parte do meu trabalho, então a minha pegada é a pegada científica, né? Científica, eu não tenho muita pegada holística, não. Porque eu acredito que essa pegada científica, ela tem um resultado sustentável, um resultado mais duradouro, e ela também consegue abraçar todos os elementos do sistema com mais maestria. É isso, com mais maestria. Então a pessoa vai lá para cuidar dela e ela está cuidando de umas 10, 15, 20 pessoas. Você lembra, né? De muitas pessoas que não é só ela, você entendeu? Toda uma ancestralidade, então, o inconsciente ali, né, da família. Sim, exatamente. Importante lembrar também que o propósito da constelação é servir a vida com plenitude em todas as áreas, trazer à tona um olhar do emaranhamento sistêmico que existe ou na sua empresa ou na família, enfim, através de movimentos e dinâmicas vivenciais, né? Impacto marcante também na vida do constelado, quiser, não sou eu, na vida do constelador, na vida do constelado, que é a pessoa que nos procura, e nos trabalhos que não são individuais, que são convivências de pessoas, né? Ao invés dos bonecos, são pessoas. Sim. Se a gente tiver tempo, a gente... Vamos explicar um pouquinho... Explica um pouco a diferença de um para o outro. Legal. Mas nos trabalhos com pessoas, as próprias pessoas que representam também, cria uma musculatura neural muito grande, você entendeu? Sim, sim. Então,
todo mundo tem uma participação grande e cada um sai com um aprendizado exorbitante, muito grande. Aqui tem muitas pessoas que já participam dos meus grupos. Escreve aí para vocês o que significou. A constelação, né? Exatamente. Eu acho muito bonito esse olhar realmente muito sincero a respeito dessa percepção do que é esse campo informacional, né? Do que é esse campo morfogenético. Que ele está livre de dogma, de paradigma religioso ou de crenças, enfim. É uma coisa assim, da metafísica mesmo, que se estrutura através de alguns princípios de leis muito fundamentados, né? Através de todos os estudos e pesquisas do Bert Hellinger. E o que eu acho isso fundamental para que se compreenda, para que se tenha mesmo, não só esse embasamento, mas a propriedade do trabalho em si, né? Enfim, para que se desmistifique um pouco esses conceitos. Eu acho que um pouquinho para frente a gente vai estar falando um pouco do campo, né? Tá. Mas é importante já até deixar claro, né, Felipe? O campo, você queira ou não queira, esse é científico. Até mesmo porque a pessoa que desenvolveu o campo morfogenético, que é o pai do campo, Rupert Sheldrake, ele ganhou o Prêmio Nobel de Ciência. Então esse não tem como você falar que não é ciência, porque esse não tem jeito. Esse não tem como, você entendeu? Oi, Dani. Isso eu acho muito legal, né? Eu acho esse não tem jeito. Porque, às vezes... Agora, sim, o olhar da constelação holística, muitas vezes não contempla o campo. Eu não consigo trabalhar sem o campo, você entendeu? Entendi. Porque o campo me dá sustentação daquilo que eu vejo. Eu não quero ver de forma superficial, eu quero ver de forma concreta, real. Eu quero ter todas as evidências e provas do que o que eu vejo é o que eu vejo. Sim. E aí é só com o campo mesmo, viu, Felipe? Sim. A gente fala um pouquinho sobre o campo para frente. Tá bom, vamos. Se você quiser. Vamos, que eu quero. Vamos chegando devagarzinho aí, todos os temas que você quiser ir visitando e comentando. Você sabe que eu lembrei de uma coisa, Cássio, quando você começou a falar, foi de uma palavra que eu achei muito bonita quando você falou a respeito da constelação sistêmica, que é posicionamento. E isso ficou muito claro e muito forte para mim. Né? Esse sentido da palavra no alemão, né? Através do que veio do Bert Hellinger, assim, eu imagino que seja ter tido essa experiência com ele. Queria que você falasse. Tive 4 participações com ele, fui constelado com ele, enfim, tive uma honra de conhecê-lo. Na verdade é assim, Felipe, eu não lembro se eu falei para você, né? Mas muitas pessoas que estão aqui sabem. Oi, Alexandre, tudo bom, querido? Esse nome constelação é um nome abrasiliado, é um apelido que deram aqui no Brasil. Ele não tem sentido algum, né? Porque o nome original desse trabalho chama-se Aufstellung, que a tradução para o português significa posicionamento. Esse seria o verdadeiro nome, mas acho que não é um nome comercial, né? Posicionamento. Ele não é um nome comercial. Então virou, não sei, puseram esse nome. Mas esse nome constelação, ele não significa absolutamente nada do processo. O nome Aufstellung, que é posicionamento, significa tudo. Porque elementos mal posicionados dentro do sistema enxergam mal, pensam mal, sentem mal e decidem pior ainda. Isso que é fundamental. E é realmente o princípio da cura, né? Através do posicionamento, ou seja, a importância da palavra, da gente estar posicionado corretamente na nossa, vamos dizer, árvore ancestral, vamos dizer assim. Seria isso? Oi, Aline. Exatamente. O posicionamento é fundamental para a gente que é constelador, para o constelado, para os elementos. Mau posicionamento são decisões mal tomadas. Por isso que a constelação começa de uma forma e termina de outra. Porque é natural o processo, as pessoas ir se movimentando, buscando o seu real e verdadeiro posicionamento, que vai fazer com que aquele laudo que ela vai enxergar surta efeito transformador de cura na vida dela. Seja tanto na área profissional, na área pessoal, porque se ela começar de um jeito e terminar do mesmo jeito, ela não vai enxergar nada.
Então, eu nunca vi isso, por exemplo, em 20 anos eu nunca vi. Sempre as pessoas se movimentam e buscam o melhor posicionamento. E aí que entra o campo. Porque ela se movimenta baseado no quê? Eu não posso pedir para ela se movimentar. Entendi, Né? entendi. Você viu o trabalho nosso com os bonecos, né? Sim, Você viu sim, se eu coloco a mão no boneco. Eu não posso pôr a mão no boneco. sim. É só proibido. Eu mexo no campo, mas no boneco eu não posso. Mas ele se mexe, né? Você vê os bonecos, não sei como eles se mexem, É. porque o campo é forte. O campo é mais forte do que as pessoas, entende? Ele se mexe, a gente entende, a gente percebe, a gente sente o que está acontecendo ali. O campo é muito claro, né? O que está se passando, a informação que está sendo emanada ali, ou que, né? Nós somos seres extremamente sensitivos e eu acho que, de uma maneira ou de outra, a gente sabe, né? A gente tem essa percepção, a gente precisa dessa clareza, de certa forma, né? Para fazer as E o coisas. Felipe, no nosso trabalho, né, que nós fizemos juntos, eu sentia você olhando e trazendo as informações. Você lembra disso? O pessoal fala, não, mas eu não sabia disso. Não, aí você fala, não, mas é assim, ó. Então, assim, eu sentia que você tinha clareza, você olhava para o mapa, quer dizer, você olhava para a tomografia, né? Olhava e já transformava na cirurgia, né? Você já... isso que é legal. Isso é muito legal, cara. Eu acho Porque muito... Desculpa te é bom ter essa leitura aí. Você teve essa leitura muito bonita. Eu acho que é bonito quando a gente vai se propondo a ter essa percepção, né, Cássio, a respeito da nossa estruturação, do nosso posicionamento, de como a gente se relaciona dentro da nossa família, que papel a gente desempenha, que atitudes às vezes nós estamos tomando, né? Eu acho que aí que é fundamental cada vez mais a gente conhecer a própria história da nossa família, para que a gente compreenda, né, da onde a gente vem, por que podem estar acontecendo algumas coisas com a gente, né? Às vezes são percepções que passam um pouco desapercebidas, ou que as pessoas não falam muito, e aí a gente precisa abrindo um pouco essas portas, né? Vamos lembrar o nosso pessoal aqui, né, Felipe, que a família é tudo na vida, né? Se você não tem um elo de ligação, se você não ama quem está acima de você, a sua vida vai ser impactada negativamente em todas as áreas. Isso é fato. Se você não acredita nisso, desculpa, mas você está sofrendo para a vida fazer ela andar de maneira como ela deveria andar, né? Entendi. É exatamente isso, né? Ô, Cássio, agora eu fiquei com uma outra informação que eu fiquei muito fascinado quando você contou, foi um pouco da onde surgiu toda essa teoria ou esse estudo através do Bert Hellinger. Como que ele começou a estudar isso? Da onde começou a história um pouco desse... A história do Bert, ela parte da ideia onde ele foi padre na África. Ele viveu a era do apartheid na África. Ele viu tudo aquilo que foi terrível. Aquilo que nós estamos vendo nos Estados Unidos agora. Sim. Ele presenciou tudo aquilo. Ele trabalhou na tribo Zulu na África, né? E assim, você perguntou, né, como começou a constelação? A constelação começou muito antes, porque ele desenvolveu esse trabalho, Felipe, mas ele nem sabia o que ele estava fazendo. Ele viu o resultado e não tinha nome. Ele falou, é bacana, tá dando muito resultado, mas não tinha nome. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Quer dizer, ele sabia o que ele estava fazendo, mas não sabia como ia chamar. Entendi. Você entendeu? E aí que passou que 1978, diz a lenda, né? Que 1978 cravou o nome Aufstellung, constelação, posicionamento, né? Mas, na verdade, Bert nasceu em 1925, né? Ele desenvolveu o trabalho da constelação nasce na tribo Zulu, na África. Ele como padre. E quando ele começa a entender o que ele estava fazendo, os resultados, ele resolve fazer psicanálise, ele resolve entrar nessa área do comportamento humano e estudar a mente das pessoas. Sim. Né? Provavelmente ele deveria haver muito desequilíbrio nessa tribo, de posicionamentos ou de... Muito, muito. A tribo era complicada. E até mesmo porque na época
se vivia a época do apartheid, né? Então, a própria África era difícil de viver, né? Uhum. Você entendeu? E Bert foi olhando. Na verdade, agora com o olhar científico, a gente sabe, Felipe, agora eu vou falar do olhar científico. Tá. Se tiver alguém que trabalha com a área holística, vai dar 3 pulos e o Bert vai dar 50 se mexido no caixão dele agora. Mas eu posso te dizer assim, eu vou dar um chute, existem 13 vertentes que sustentam a constelação. 13 vertentes científicas. Nossa! Que raramente é dito em algum curso de formação. Mas eu trago todas, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem a história. Bert fez a constelação, é o pai da constelação 1978. Sim, mas existem vertentes que estão amarradas na constelação. O bolo nasceu em 1910, mas a farinha nasceu antes. O leite mais antes, você entendeu não? Sim, lembrei. Sim, você comentou um pouco disso, sim. É verdade. É uma analogia que eu gosto de fazer para as pessoas entenderem, né? Perfeito. Mas existe, depois, se quiser, a gente cita algumas aí, mas existem muitas vertentes científicas que sem ela, eu não consigo enxergar a constelação sem elas. Né? Se você for pensar nas esculturas familiares de Virginia Satir, Giacomo Rizzolatti, neurônios espelhos. O que é neurônios espelhos? Sabe quando uma pessoa abre a boca, o outro abre também? Sim. Sabe quando a pessoa sai lágrima, o outro também sai? Isso chama-se neurônio espelho. Isso foi desenvolvido por um neurocientista italiano, Giacomo Rizzolatti. Nossa, que legal. Se eu não tiver com amnésia. O trauma transgeracional, que nasceu na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Aí depois vem análise transacional, teoria da intuição, de Eric Berne, Levi Moreno, psicodrama, fenomenologia, porque existem muitos aspectos fenomenológicos que acontecem dentro do processo. Sim. Milton Erickson, que traz... Nossa, Bert Helling estudou muito Milton Erickson. Maravilha. Da hipnose ericksoniana, você entendeu? Tá. Muito. Aí depois aparece Fanisha Engels, da teoria do clã, que antigamente, antes de se falar em sistema, se falava mais em clã, né? Clã. Clã é sistema, né? Sim. Max Ludwig, da Planck, da física quântica. Olha só, física quântica. Já se aproximando. Exatamente. Então tem muitas. Tem a terapia primal de Arthur Janov, Gregory Bateson. Nossa, Gregory Bateson, que é um dos pais da PNL, da programação neurolinguística, teve excelente contribuição com as posições perceptivas através da constelação sistêmica. Ludwig Butterfly, a teoria geral dos sistemas. Como que você vai trabalhar com constelação se você não entender de sistema? É difícil, não é? Você que teve contato, você tem que entender. Isso nasce no ano de 1800 e algumas coisas, Felipe. Sim. É muito antigo. Vai se agregando toda a forma de conhecimento para se estruturar tudo isso, né? Não é... Exatamente. Perfeito. Você entende o que eu quero dizer? Então, perfeito. As pessoas não relatam isso. Eu não consigo ocultar isso. Eu trago isso, você entendeu? Eu trago... E é importante você entender e estudar isso, porque isso é o alicerce do processo. Sim, perfeito. Sabe? Se você não entende que quando você fez sua casa, o que você colocou no alicerce, qualquer dia você vai precisar dessa informação, a casa pode estar trincando inteira. Né? Oi, Carlos, tudo bem? Você não sabe direito nem o que está acontecendo, né? Manda um abraço para o meu amigo Carlos Eduardo de Piracicaba, Felipe. Boa noite, Carlos. Bem-vindo. Sejam bem-vindos. A Elizabeth também está por aí, chegando agora há pouco. Então, bom, tudo isso é legal. Agora, você citou, vou pegar o gancho, se você me permite, claro, né? Vamos embora. Para falar de Rupert Sheldrake, ou seja, dos campos morfogenéticos. Legal. O campo morfogenético é o campo dos seres vivos. É o campo da nossa célula, é o campo dos passarinhos. Sabe aquelas revoadas de passarinho que você vê? Pode procurar ver se você vê um passarinho morto no chão. Você não vê nenhum. Eles não têm nem espaço para fazer aquilo, não combina, não treina. Se fosse no circo de Soleil, né?
Mas se fosse no Circo de Soleil, os caras treinam o dia inteiro. Não, eles não treinam. Então, o campo morfogenético, ele é o campo dos seres vivos. É o nosso campo. E assim, não mistura ser humano com passarinho, não mistura passarinho com peixe, nem célula com passarinho. Cada grupo de seres humanos estão atrelados a um sistema, mas todos foram estudados através do campo morfogenético. Morfo significa da palavra forma. Né? Então, é o campo da forma. Como forma esse campo? A formação do campo. Você mesmo falou que é o campo informacional. Mais para frente, a gente entendeu que era o campo informacional. As informações vêm do campo. Eu não sei de onde o povo tira informação se não for do campo. Sim. Né? Porque é do campo. O campo ele tem acesso até 4 gerações acima para inserir as informações. Então, esse biólogo inglês, Rupert Sheldrake, que eu tive a honra de conhecer, para mim, olha, Bert Hellinger teve 3 indicações a prêmio Nobel. Rupert teve uma, já ganhou na primeira. Entendi. Então eu tenho total consideração Bert. Se não fosse o Bert, a gente não estaria nem aqui. Porque ele conseguiu olhar para as 3 leis do amor. Que se der a gente fala sobre elas. Vamos chegar lá. E ela é a base de tudo, você entendeu? Então Bert teve a percepção de fazer o bolo, de criar o bolo, de olhar para a farinha, olhar para o leite, olhar para os ovos, olhar para... Sabe essa coisa? Não é pouca coisa, é muita coisa. É muita coisa. Estavam disponíveis? Estavam, mas ninguém olhou. Entendo. Concorda? Sim, agora, Rupert não. Rupert desenvolveu a teoria dos campos morfogenéticos, né? São estruturas organizadoras invisíveis que moldam e dão forma a todos os seres vivos. Sheldrake é autor de mais de 80 artigos científicos e 10 livros. Inseriu a tese mais revolucionária até hoje da biologia contemporânea. Depois apareceu Bruce Lipton, que também trouxe para a gente uma coisa muito importante para a constelação. Na verdade, ele não trouxe para a constelação, mas a constelação abraçou, que é a epigenética, que é onde comprova que nós recebemos informações atreladas a comportamento, a forma de pensar, a atitude, vem através das nossas células. Ele tem um livro que chama O Cérebro da Célula. Já teve muito experimento também, né? Com macacos, depois de não sei quantas gerações, o conhecimento já estava agregado à espécie. Enfim, tem muita experimentação, pesquisa a respeito disso, né? Não há como contestar. Não há como. A gente às vezes fala, não, é intuitivo, né? Está no inconsciente coletivo, por isso que os animais andam tão perfeitamente. Os peixes também no fundo do mar. É uma coisa impressionante, né? A captação, a proximidade, a noção de tempo, enfim. Exato. Né? É uma maestria muito absurda, né? Faz melhor que o ser humano, né? É uma grande sublimação da natureza em si, né? Desse estado de consciência que não respeita muito... Exatamente, que não respeita muito, talvez, o passado, presente e futuro, né? A materialidade, enfim, né? Algumas coisas que, às vezes, a física moderna, às vezes, talvez teria restrita, né? Vou tentar dizer assim, não sei, qualquer coisa você vai me corrigindo também. É isso mesmo. Né? Que ela tem essa... Ou seja, a gente começa a perceber que nós temos esses tipos de informações e de percepções, né, que vão muito além apenas do que nós estamos falando ou comunicando de uma primeira forma, assim, vamos dizer assim. Né? É nato. Oi, Dário, tudo bom, querido? Darião, meu amigo de Vinhedo. Na verdade, Felipe, nós temos esses recursos. A gente precisa trazer para o consciente e entender que nós temos. Sim. Você entendeu? Se a gente não trouxer, isso faz sentido na nossa vida. E ver que isso é muito mais natural do que qualquer outra coisa, né? Isso é científico. Muito não natural. É
uma coisa do outro mundo. Não, isso faz Sim, não, parte. não, não. Faz parte. É um estudo aprofundado? É. Claro que é. Não é um estudo simples. Você percebe que não é algo simples, Sim, sabe? sim, muito. Não Aí, mas tem todo um sentido. Cada área, uma abraça a outra, elas se alinham de uma maneira muito harmônica. se interligam, né? Vamos dizer assim. Né? Elas vão Isso, se. exatamente. Isso E mesmo. aí, Cássio, vamos começar a chegar, que já dá vontade de te perguntar. Como é que começaram a aparecer, então, essas três leis aí, a ordem do amor, a questão para a gente começar a entender que tipo de informações esse campo morfogenético aponta para que comecem a ser curadas, comecem a ser vistas, enfim. Quando esses posicionamentos começam a ficar aí completamente desarmoniosos, né? Como a gente pode começar a se aproximar assim, das leis principais, vamos dizer assim? Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Ronaldo Cordão, dono da franquia Center Panos, grande amigo. Um abraço, Ronaldo. Boa Espero que noite. esteja tudo bem com você, viu? É, Na verdade, as leis, Felipe, não tem nada a ver com o campo. Ok. Ela é a mistura da farinha com o leite, você entendeu? É, mas ela não tem nada a ver com o campo. As leis é do Bert mesmo, é nato do Bert. Se ninguém pode tirar dele, não. Você Ah, entendeu? tá. É dele. Ele olhou nas tribos. Nasceu da percepção. Isso é percepção, né? É da intuição. Nasceu da intuição. Abraço, Ronaldo. Nasceu de percepção, cara. Eu acho assim que as grandes respostas para a vida da gente estão na percepção. Existem algumas leis naturais que a gente traz para a nossa vida que foram percebidas na natureza. Não foi escrita pelo homem. Sim. É percepção. Alguém ficou olhando, concentrado e extraiu uma informação. Bert fez isso. E essas três leis, na verdade, essas três leis estão atreladas a todo o processo da constelação, né? Ao processo de relacionamento. Nós somos todos regidos por essas verdades, mesmo sem a gente ter esse conhecimento. Todos vocês que estão aí são regidos por essas três leis. Queira ou não queira. Não fica bravo comigo, não, mas não tem jeito. Se a gente conversar, eu provo que você é. Estamos É, há todos. pouco tempo, há pouco tempo também, Felipe, a gente desenvolveu uma quarta lei que a gente vai publicar ela logo, que ela, Sim. para mim, ela é muito importante, mas você não encontra ela em lugar nenhum ainda, né? Porque ela, ela ainda não faz. Eu trabalho com ela, mas ainda não divulguei. Vamos Sim. falar das três leis do Bert, Sim. já que você quer saber, né? Eu Sim. diria assim que eu diria assim que respeitar essas leis, antes de eu falar delas, oferece um caminho de muita harmonia para a vida. Deixa a vida mais leve, deixa a vida em paz, em conformidade com o nosso destino. Nós temos um destino para seguir. O caminho é esse. Você está pegando o caminho errado, não está obedecendo alguma ordem. Precisa olhar para a ordem, né? Desrespeitar também essas leis, ignorar essas leis, negligenciar essas leis, conscientemente ou não, porque às vezes eu faço isso consciente, às vezes eu faço por não saber. Seja por um ou por outro, tanto faz, das manifestações que serão percebidas como dificuldades, desconfortos, emaranhamentos, tudo que é caos no sistema. Pode ser um sistema familiar ou até um sistema empresarial. E as três leis, elas são quais? A lei do pertencimento, né? Que quer dizer assim, todos os elementos pertencem a um sistema. Então, assim, não adianta eu excluir ou rejeitar alguém. Eu tiro a pessoa do meu campo visual, mas a energia dela continua dentro do sistema. Ela tem que ser de um sistema. Ela veio ao mundo pertencendo a um sistema. Que poder que eu tenho de excluir ela de um sistema? Então, assim, é uma falsa ilusão, né? Que eu tiro ela de perto de mim, então eu tiro ela do meu campo visual. Mas a energia dela, o que é pior, né? Porque quando ela está perto, eu não enxergo o que ela faz. Eu duro quando ela está longe. Porque a energia dela paira todo o sistema, eu não sei nem o que ela está fazendo. Às vezes você quer excluir no campo sentimental,
né? Você quer Qualquer fazer um um. movimento de exclusão, e até mesmo uma coisa que eu acho muito legal também, que eu lembro que você também comentou, a pessoa pode ter até passado para um outro plano, para uma outra dimensão, para um outro estado de Sim, consciência. Isso não a quer energia dizer, fica. a energia fica, ela continua Pertence. pertencendo, fazendo parte naquele lugar, naquele sistema, né? Naquela hierarquia toda, mas enfim. Segue Em aí. 11 gerações, nós temos 4.094 ancestrais. Vivos ou mortos, todos eles fazem parte do meu sistema, todos eles contribuíram para ser como eu sou, tanto para o lado bom como para as minhas limitações. Eu tenho que agora olhar para elas e ajustar esse sistema. Simples assim. Limpando esse emaranhamento todo, né? Exatamente, né? E percebendo que tem coisas que não é minha, que são lá de cima, eu tenho que resolver isso. Uhum. Não adianta eu lutar para algo que não é meu. Que poder que eu tenho para fazer algo que não me pertence? Uhum. Se não me pertence, eu tenho que buscar a raiz do pertencimento. Que às vezes a gente pode falar isso, Cássio, que às vezes a gente, por estar vivendo, né, por pertencer a esse clã, a esse grupo, a essa ancestralidade, a gente acaba captando a manifestação desse inconsciente dessa família, né? Por pertencer a ela, a gente Sim. acha, bom, eu preciso Ó, viver um olha o pouco que a mais. Regina escreveu. Lê o que a Vamos lá. Regina escreveu aí. Precisa o fechamento dos ciclos, de ambos os lados. Certo? Verdade ou não? Super. É, Assina embaixo mas aí. é isso aí. E é assim, sabe? O fechamento do ciclo tem a ver com as 3 leis, né? Agora, essa lei está atrelada à rejeição e à exclusão. Cara, é triste se você ser excluído e é triste se você excluir alguém. O sistema chora. Chora e chora bem chorado. A coisa não anda, cara. E assim, afeta todas as áreas da vida, né? Afeta a área financeira, afeta a área da saúde, afeta a área social. Todas. Não dá para excluir alguma área. Todas Né? são afetadas. Não dá para escolher A um segunda ser. lei, Felipe, a segunda lei, porque se a gente for falar só dessa uma, fica até amanhã, né? Porque tem muita coisa a falar do cada, lei, pertencer. cada lei é uma live. Cada lei é uma live, é. A segunda é a lei da hierarquia, né? Essa é mais simples de entender. Se você pensar assim numa empresa, tem o presidente, tem o dono, né? Tem o gerente geral, tem o gerente de área, tem o super... Então existe uma hierarquia. Na família também tem. Eu tenho meus bisavós por parte de mãe, por parte de pai, tenho meus avós por parte de pai, e eu tenho que obedecer, eu tenho que olhar para essa hierarquia. Reconhecer. Todos eles, exatamente, todos eles formaram esse ser através dos movimentos celulares, das nossas células que nós temos no corpo, para fazer a gente ser o que a gente é. Então tem que olhar com muito respeito. Sim. Pro lado bom ou não. Sim. O bom a gente abraça, o ruim a gente corrige. Aí vamos dizer, Cássio, que, né, um exemplo talvez de um desequilíbrio de posicionamento a respeito da hierarquia. Seria justamente quando eu me coloco numa posição equivocada, né? Como isso se comportaria? Eu começo a me emaranhar erroneamente? Erroneamente, e muitas vezes, pela minha experiência, são pessoas assumindo papéis que não são delas. Eu constelei há pouco tempo uma pessoa que estava com muita dificuldade de relacionamento. E quando nós chegamos e posicionamos, nós percebemos que ela não tinha culpa. A pessoa carrega um peso nas costas que não é dela muitas vezes. A culpa não era dela. Sabe onde que estava o problema, Felipe? A mãe do marido era a namorada dele. Entre aspas. A mãe não largou o filho para seguir para a vida. Entendi. Ela não sai de cima dele. Não libertou. Se a sua mãe não libertou... Isso, essa é a palavra. Essa palavra é mágica. Libertou. É isso. Eu sou mãe, eu sou pai, você sempre mãe, sempre pai. Mas chega uma hora que eu tenho que te liberar para você encontrar o seu sistema. Se eu fico amarrado em você, você não vai ter sistema nenhum. Você não vai formar uma família, você não vai formar nada.
A mãe ficou quase presa num complexo de Édipo, aí, arquetipicamente, vamos dizer dessa maneira. Aí, se esse lugar está ocupado, como é que vai ocupar o coração ali com a próxima esposa ou com a namorada? Ele não olhava para a esposa e nem para os filhos, ele só olhava para a mãe. Aqui, você entendeu? Aqui alguém falou, deixa eu só voltar aqui, ó, acho que a Regina falou, Luciano... muitas filhas... Desculpa. Não, pode falar. Muitas filhas se colocam no lugar das mães, né? Acaba tendo, né, esse deslocamento, ou seja, às vezes as pessoas querem cuidar muito do pai e da mãe, né? Você começa a ir para um lugar ali que você está na ordem errada. A dica que eu dou é assim, olhar para um sistema de dependência e independência. Chega uma hora que nós temos que ser independente. Toma cuidado para você não ficar a vida inteira dependente de um sistema que ele não é mais seu. Esse sistema é para você respeitar. Ele é parte da sua vida. Boa noite, Lu. Um beijão, querido. Ele faz parte da sua vida. Mas normalmente, Felipe, poucas vezes é culpa do filho, viu? É mais culpa da mãe. Porque a mãe, ela tem aquele dom, não sei que nome dá para isso, de colocar as galinhas debaixo exatamente, é da mãe. Tem uma tendência, uma tendência natural de querer continuar desempenhando o papel de mãe, né? De mãe, você deixar a vida inteira. Mas assim... ela continua sendo, a vida inteira ela vai ser mãe, ela só precisa... Vai ser mãe. Deixar que o filho voe também, aprenda a voar um pouquinho. Né? Se a mãe não libera o filho para ir para o mundo, o filho não forma um sistema. Isso é fato. Aí a pessoa até acha que é culpa dela. Não é, porque a mãe dela carregava uma culpa achando que era problema da mãe, porque a mãe tinha separado do pai. E não era, não tinha nada a ver com a mãe dela. Valeu. Tinha a ver com a mãe do marido. Então, assim, o nosso papel como pai e como mãe é fazer o nosso melhor. Um pai e uma mãe nunca deixará de ser pai e mãe. Mas chega uma hora que eu tenho que liberar esse elemento chamado filho para que ele vá para o mundo, para que ele possa emergir o seu próprio sistema. Se eu ficar amarrado nele, não sai sistema nenhum. Eu estou levando muitas pessoas para o caos, inclusive ele. Mas é um movimento, não é de intenção. A pessoa não tem intenção de fazer isso, percebe, não? Super. É uma boa intenção, né? É uma boa intenção. Eu quero meu filho debaixo do meu braço a vida inteira. Mas não pode ser assim. E isso muitas vezes acaba se repetindo por muitas e muitas gerações e muitas vezes, né? Isso muita. Até que alguém... Até que apareça uma pessoa, alguém escreveu aqui, até que apareça uma pessoa preparada, aquele que toma a iniciativa, que a gente chama o elemento mais preparado do sistema, e transforme a calamidade em bênção. Não é dele, é de todos. De todos. Essa frase eu gosto de usar. A constelação sistêmica é um elo de conexão onde emerge um elemento que a gente chama do elemento mais preparado, que olha para aquilo e transforma a calamidade em bênção. Eu gosto muito dessa frase. O sistema busca também a cura, né? O correto posicionamento de toda a ancestralidade. Ele está latente ali, talvez, por essa cura, por essa busca, né? De passar... Sim, nós trabalhamos muitas frases de curas no processo. Não sei se você lembra, mas deve lembrar muitas. A física quântica, eu sou formado na física quântica, na homeostase. A homeostase da física quântica está atrelado às palavras. E essas palavras estão amarradas no processo de constelação. Né? São palavras fortes de cura. Por que a gente usa essa palavra? Porque se partir da iniciativa das pessoas, eles não têm competência, eles não conseguem traduzir em palavras aquilo. Eles até pensam. Mas precisa sair, precisa liberar essa voz. Alguém perguntou isso aqui. Mesmo. Existe, né? Existe sim, Tiago. Existe o contrário do filho achar que precisa cuidar da mãe. Existe sim, né? A gente vai invertendo. Existe em algum momento. Você sabe, Felipe, que em algum momento da nossa vida, naquele momento, nós vamos ser pai dos nossos pais. Entendeu? Percebe ou não? Sim. Mas tem um momento, não tem? Não é com 15 anos, não é? Sim.
Ó, outra pergunta aqui, Cássio, eu vou te jogar. Esse elemento mais preparado pode vir de fora da família? Por exemplo, um agregado, um padrasto, né? Alguém que começou a fazer parte e a pertencer desse sistema, ele pode ter uma certa clareza Pode, e auxiliar pode, nessa... sim, 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 pode sim, pode sim. Só que vamos levar em consideração que ele não pertence a essa família. Ele entrou nesse sistema para cumprir um papel. Por exemplo, amantes. Amantes pertence ao sistema? Ah. Agora coloquei você na parede. Agora começou a pegar, agora começou a esquentar o cadeirão. Ah, o amante pertence ao sistema. Porque ele entrou em algum momento naquele sistema para cumprir uma função que alguém não cumpriu. Cássio, mas durou um dia. É um dia. Você tem que olhar para ele. Porque... Estava precisando ocupar algum lugar ali, Exatamente, né, algum papel estava não exatamente. sendo cumprido, vamos dizer assim. Exatamente, o sistema estava manco. É muito legal isso, que até o Jung fala isso também. Tem muitos filósofos que falam, se você não souber o papel que você desempenha, algum papel vai ser dado para você. Né? Porque... O Felipe, pode falar. Não, é exatamente isso. A gente precisa ter muita consciência de que tipo de postura eu estou tendo e como eu estou me colocando com relação ao todo. Porque, às vezes, isso me afeta, né? Se eu estou me botando, talvez, vamos supor, né, dando um exemplo, se estou me botando, talvez, como... né, se eu não estou cumprindo com este papel, ou com essa posição de marido, de mulher, enfim, alguma coisa pode ficar vazia, ou alguma coisa pode ficar desequilibrada. E isso gera, talvez, um movimento de procura, né? Estou tentando fazer uma interpretação, assim, mas... Sim, a gente precisa... existem muitas pessoas que entram no sistema e me perguntam, Cássio, eu queria entender o que eu vim fazer nesse sistema. Que sistema doido que eu fui entrar? Você é o equilíbrio do sistema. Aí eu entro na terceira lei. Isso, vamos lá. Vamos lá que... Essa pessoa, ela entra para equilibrar, dar dinamismo, dar harmonia no sistema. Olha só, ela não consegue entender como que eu fui parar nesse lugar aqui. Eu aconselhei uma pessoa há pouco tempo, que ela, a cada pouquinho ela perguntava, mas Cássio, mas não combina comigo, o que eu estou fazendo aqui? Falei, pode não combinar, o seu papel aqui é um dos mais importantes. Pô, mas já peguei 3 filhos sem ser nenhum meu. Sim, mas olha como esses filhos olham para você. Ele olha como mãe, mesmo você não sendo. Percebe ou não? Sim, sim. É um equilíbrio. A pessoa entrou para dar o equilíbrio. Sem ela, muita coisa não existiria. Entende? E assim, falando do equilíbrio, que é a terceira lei, né, Felipe? Desculpa. Imagina. Como na física quântica, né? O sistema busca sempre o equilíbrio entre as trocas. Então, essa terceira lei é a lei da troca entre o dar e o receber. Né? É a lei do equilíbrio. Eu julgo que das 3 leis é a que a gente mais tem contato com ela no nosso dia a dia, porque ela está bem amarrada no processo de relacionamento. Né? Se você tem algum relacionamento onde... Isso, qualquer relacionamento, pode ser de amizade, pode ser de marido e mulher, pode ser de qualquer coisa, de vizinho, de qualquer coisa. Você tem um relacionamento onde você dá muito e recebe pouco, o sistema está chorando. O sistema está entrando em colapso. Exatamente. Então, olha para isso. Olha para isso, não acredite que o Espírito Santo vai operar um milagre, porque ele não está com tempo para isso, não. Né? Não está com tempo para isso, não. Então, o dar e o tomar, o dar e o receber, né? Ele deve ser praticado em igualdade. Por isso que eu costumo dizer assim, você vai casar com uma pessoa, beleza, olha assim, vê as suas limitações, faz com que essas limitações sejam o lado bom desse cara, ou dessa esposa. Porque vocês vão somar. Você sozinho é nota 3, você e ele, você e ela é nota 5. Pô, aí sim. Agora você casa com um, que você é nota 3, com ele junto você virou nota 2, você está andando de marcha ré? Você entende? Quer dizer ou não? Significa que o movimento de equilíbrio, que é a terceira lei, está desandado. A pessoa está te sugando e você não está recebendo nada em troca. Simples assim. Aquela coisa, né, da relação saudável, os dois têm que estar sempre no mesmo nível, subindo, e um ajudando o outro, para que os dois se elevem. Né? Nunca
alguém, né, subestimando ou subjugando, dominando, fazendo mal, enfim. Né? Isso. Ou nunca puxando e carregando nas costas, né, alguém totalmente dependente, enfim. Fazendo não o papel justamente dessa harmonia de casal, né? Como que está o nosso horário aí, Felipe? Eu acho que vai faltar aí mais ou menos uns 10 minutinhos só, Cássio. Vamos lá. Eu acho muito importante a gente falar dessa regra, né, dessa lei do dar, doar, do receber, porque é muito... Perdão. Pode falar. Não, porque não, pode falar. Eu acho que é muito... É uma coisa que a gente precisa equilibrar muito bem, né? Saber equilibrar, porque às vezes muitas pessoas também têm muita dificuldade em receber. E tem essa necessidade de querer ficar fazendo, dando. Desequilíbrio, do mesmo jeito. A gente precisa saber que... Inconsciente, você percebe? Que é inconsciente. Por uma boa intenção. Por uma boa intenção, não é? Entendeu? Mas como eu digo, de boa intenção, o cemitério está cheio, né? Então não resolve nada. Para constelação, Felipe, é boa intenção, né? É muito melhor você ser bem intencionado do que mal intencionado. Mas existe contexto dentro da constelação que nem a boa intenção resolve. A gente precisa olhar e entender que você está fazendo um movimento inconsciente maléfico para o sistema. Sim, absolutamente. É o que a gente chama muitas vezes, né, de lealdade sistêmica. A gente, por amar os nossos ancestrais e por dever, entre aspas, favores a eles, a gente acaba repetindo coisas que não pertencem a nós. Isso. É inconsciente. É inconsciente, pode ver, é inconsciente. Né? Pior quando repete só as coisas ruins e não repete as boas, né? Ou às vezes quer fazer movimentos de sair desse tipo de registro, desse tipo de coisa, mas não consegue, porque se sente preso a esse paradigma. Por isso é que eu costumo dizer assim, eu conheço todas as vertentes do comportamento humano. Todas, que você pensar. 30 anos também é muita coisa, você não tem nem nascido, né, Felipe? Já! Então, mas eu diria assim, eu sempre digo para as pessoas, existem características no processo de constelação que nada, nenhuma vertente, você pode ficar 1 ano trabalhando, você não vai conseguir em 1 dia. Isso é característica da constelação. Do trabalho. Exatamente, a constelação tem uma característica de ir na raiz. Na raiz. Uhum. Esse é o ponto. E rápido, você entendeu? Sim, sim, porque aquilo se abre, né? A própria necessidade do campo em falar, né, da informação ser vista, ela é imediata. Né? Por isso é que eu falo, você vai ser um excelente constelador ou excelente executor do processo de constelação, porque eu não sei onde você vai usar, mas você tem uma habilidade fantástica para entender e tudo faz sentido para você. Eu percebo que tudo faz sentido. Então, já está no seu sangue, você vai ser um excelente profissional. Eu não sei em que área você vai escolher. É como um médico, depois ele vai escolher para onde ele vai. Mas vai ser um excelente profissional. Eu ainda vou te incomodar, mas pode ficar tranquilo que eu vou grudar aí. Mas você sabe também que é uma coisa que toca muito profundo, porque eu também fiz uma constelação há um tempo atrás, né? Eu comecei a me aproximar desse universo através disso, né? De querer começar a entender, assim, eu sinto através até da minha família, do histórico e das coisas, sabe? Então, e cada vez mais você passa por esse tipo de percepção, de estudo, de análise, você fala, nossa senhora, faz todo sentido. Acho que até porque a gente sente na própria pele, ou porque a gente entende profundamente, né? Todas as coisas que estão acontecendo, assim. Felipe é muito especial, mesmo. Essa é suspeita para falar, ela é minha irmã. Puxa saco. Puxa saco. Essa aí é minha irmã. Não vale, Raquel, não vale. Raquel, não vale. Saiu mal nessa aí. Mas ele é sensacional, sim. Ele é especial, menino bom. Você tem uma luz muito grande, Cássio. Deu para ver também o tamanho da força do trabalho ali que você fez. Na família ali também. Não é brincadeira, Felipe, eu vou falar uma coisa aqui entre nós. Que ninguém está vendo, ninguém está ouvindo. Ninguém está ouvindo. De 20 anos, foi uma das constelações mais complexas que eu vi na minha vida. E eu já fui para lá sabendo disso.
Eu fui para lá, assim, esperando que eles, sabe assim, esperando, capaz deles desistirem. Tomara que desista. Juro por Deus. Ligou uma pessoa na sexta-feira à noite, até falando em nome do Daniel. Eu falei, nossa, é alguém falando que não vai ter mais. Sexta-feira à noite. Porque eu já sabia que seria difícil. É muito complexo. Mas, por outro lado, foi o maior exame e processo de vestibular que comprovou para mim aquilo que eu sei. Que eu não sabia que eu sabia tanto. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Né? Então, foi uma das mais lindas que eu vi em 20 anos, você entendeu? Assim, de complexidade, né, Felipe? Você viu que nós tivemos que encher a parede até de papel, porque era muito complexa, não é normal. Isso não faz parte do processo. A gente teve que criar um processo na hora ali. Não, para mim foi uma honra ter você explicando tudo, dando todo o aprendizado, né, que nos foi oferecido. 5 horas, né, Felipe? 5 horas, 4 horas? Senhora, foi por aí. Sem sombra de dúvidas. E a força que as palavras tinham, da tua interpretação, né, da percepção realmente do campo, de como curar isso. Não tem como não sentir, você entende? Então, por isso que eu fiquei com uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento. E foi recíproco. Eu gostei muito como você fazia a leitura das coisas, você entendeu? Você foi uma pessoa importante ali. Sem você, eu ia sofrer muito ali. Eu vou aprender muito com você, fica tranquilo. Rogério Caluza, meu amigo. Felipe, só para terminar, que acho que nós temos só 2, 3 minutos, você viu aí? Tá certo ou não? Tá, infelizmente. Bom, mas vamos dar as boas novas aí depois. O pessoal que é amigo do Felipe, quiser entrar no meu Instagram, eu posto toda semana, né, Felipe? Você tá enjoado de ver eu postar coisa, de mandar coisa, né? Não, é lindo. Eu vou sempre postando também as tuas frases, teus dizeres, exatamente. Então, eu posto muita matéria científica. Amanhã talvez apareça uma nova. Maravilha. Em breve nós teremos o curso de formação, né, Felipe? Quando a gente se sentir... Rogério, beijo, querido. Quando a gente se sentir seguro, né? Para estar junto de uma maneira segura, né? Então, em breve as pessoas vão ter contato. Eu posso te garantir, viu, Felipe, que é um conteúdo genuíno no mundo. No mundo não tem esse conteúdo. Maravilha. Ele é genuíno, isso eu te garanto. Porque se não tem no Brasil, eu sei que não tem em outros lugares, porque o Brasil ele é bem top nessa área, você entendeu? Constelação está entrando muito forte na China, mas não está entrando com muita qualidade ainda. Já está em 105 países. Nossa. A constelação está 105, exatamente. Bom, amigão, Deus abençoe. Obrigado. Nós estamos acabando. Termina aí, amigo, porque... Gente, Cássio, foi uma honra e um prazer aprender tantas coisas com você. Eu acho que é assunto... A gente não conseguiu nem falar metade daquilo que a gente tinha vontade. Semana que vem nós vamos fazer uma com você, né? Ao contrário. Sim, nós vamos continuar esse movimento. Vamos, com certeza. Nós vamos continuar esse movimento, tá, gente? Para continuar discutindo a constelação sistêmica, a cura, enfim, acho que é muita coisa para a gente falar. Né? Queria agradecer todo mundo que participou, agradecer a tua disponibilidade, Cássio, a paciência. Imagina, prazer. É uma honra. Tô aprendendo. Quem quiser fazer constelação, faz com o Cássio. Tá aí os contatos dele, que vale a pena demais, é uma cura absurda. E vamos embora desenvolvendo todo esse trabalho, que eu acho que é muito bonito. Beijo, Felipe. Deus abençoe, meu amigo. Ok. Gente. Deus abençoe. Você também, Cássio. Obrigado mais uma vez por tudo, pelo Até breve. Até. Salva aí, hein? Vou salvar Salva agora. A live. Até, gente. Beleza. Vou salvar aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.